E se ler não fosse só um jeito de pegar informação, mas um encontro profundo com a nossa própria consciência. Uma experiência que tem, assim, várias camadas, que não só informa, mas que de fato transforma a gente. Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sabe, algumas palavras não foram feitas para a gente só entender. Elas são um convite. Essa frase, por exemplo, ela não pede uma análise, ela pede uma pausa, uma mudança de estado aqui dentro. É um chamado para a gente sintonizar uma frequência que, no fundo, já está vibrando em nós. E aqui está a ideia central que vai guiar toda a nossa exploração. Em vez de a gente pensar num texto como um caminho reto, sabe, do começo ao fim, vamos imaginar que ele é como um cristal. Cada vez que a gente vira esse cristal, a luz da nossa atenção revela uma face nova, uma dimensão completamente diferente do significado. Então, o que a gente vai fazer é explorar 5 dessas faces. 5 dimensões que existem ao mesmo tempo em cada palavra, em cada frase. E olha, elas não são etapas, uma depois da outra. São camadas simultâneas que juntas formam a realidade de um texto. Vamos mergulhar nisso, então. A gente começa, então, pelas 2 dimensões que são talvez as mais familiares para a nossa mente racional. Elas são a base, sabe? O alicerce onde as outras camadas de significado vão se construir por cima. A primeira face do nosso cristal é a literal, é a superfície, a informação direta. Aqui, o texto funciona como se fosse um mapa, claro, preciso, objetivo. As palavras querem dizer exatamente aquilo que elas dizem, sem mistério. Logo em seguida vem a segunda dimensão, a metafórica. Se a literal era um mapa, a metafórica é tipo uma ponte. Ela consegue conectar aquilo que a gente ainda não conhece com aquilo que a gente já viveu. A gente entende uma ideia nova quando compara com uma experiência que já faz parte da gente. E olha, para a gente entender bem a diferença, vamos pegar o conceito de sino silencioso. Literalmente, é só isso, um objeto de metal que não faz som. Mas metaforicamente, ele vira uma ponte para a gente entender a ideia de uma verdade interior. Uma verdade que não precisa fazer barulho para ser real. É bem aqui que a leitura começa a ganhar profundidade. Agora a jornada fica mais profunda. A gente sai das faces da razão para entrar no coração do cristal. É aqui que ler deixa de ser só um ato intelectual e passa a ser uma experiência sentida, vivida de verdade. A terceira dimensão é a simbólica. Aqui o texto age como um espelho que reflete padrões que são universais, arquétipos que a nossa alma parece reconhecer. Não é mais uma ponte para uma experiência pessoal, mas um eco de uma experiência que é coletiva, que é de todo ser humano. E aqui, os símbolos ganham vida própria. O lago espelho não é só como a autoconsciência, ele é o arquétipo da autoconsciência. A forja silenciosa é a própria transformação interna. Eles são como instrumentos vivos, carregados de um significado que atravessa qualquer cultura, qualquer tempo. E então, a gente chega na quarta dimensão, a experiencial. E aqui, olha, tudo muda. O texto deixa de ser sobre alguma coisa. Ele se torna um gatilho para uma experiência direta, imediata. É o ponto em que a leitura provoca uma mudança real, sentida no corpo, no momento presente. Esse ponto é crucial. A distinção simplesmente desaparece. A leitura não está mais descrevendo uma transformação. Ela é a transformação. O texto vira um evento, e não mais o relato de um evento. Vamos tentar na prática. Respire fundo, agora. E apenas perceba. Observe essa sutil reorganização que acontece aí dentro. Isso é a dimensão experiencial em ação. O texto não explicou, ele provocou. Ele virou uma ferramenta para uma vivência direta. E, finalmente, a gente chega na última face do nosso cristal, a mais abrangente de todas. Aquela que integra todas as outras em uma perspectiva única, completa. A quinta dimensão é a transcendente. Aqui, o texto funciona como se fosse um portal. Ele pega o nosso insight, a nossa experiência pessoal e conecta essa experiência a um padrão universal, a um processo que é muito maior do que nós. Lembra do nosso sino silencioso? Pois é, na dimensão transcendente, ele não é mais só um símbolo da sua verdade interior. Ele se torna a percepção de que essa sua verdade é uma nota essencial e única na sinfonia imensa de toda a existência. A sua experiência pessoal se revela como parte de um todo conectado. Essa citação, nossa, ela captura essa sensação de um jeito perfeito. O ato pessoal, íntimo, de respirar, de repente, é visto como uma participação no ritmo do cosmos.
A experiência transcende o eu e toca o universal. É como se a fronteira entre o indivíduo e o todo se dissolvesse. E para a gente fechar esse raciocínio é fundamental lembrar de uma coisa. Literal, metafórica, simbólica, experiencial e transcendente não são estágios que a gente tem que alcançar. São facetas do mesmo cristal, brilhando todas ao mesmo tempo. Uma leitura realmente profunda permite que a luz da nossa consciência dance por todas elas, revelando a riqueza completa do texto. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Uma pergunta que meio que inverte a nossa relação com a leitura. Porque ao explorar essas dimensões, talvez a questão mais importante não seja só como a gente lê um texto, mas como, nesse processo, um texto consegue ler as profundezas da nossa própria consciência.